Olá, alunos. Eu sou o professor Samim, professor de Física, e em nossa aula de número 5, eu trago a você um exemplo sobre o nosso conteúdo de princípios da eletrostática. Então, venham comigo. Então, caros, eu trago a vocês um exemplo para lhe ajudar justamente na resolução das atividades de vocês. Então, olha o que fala o meu primeiro exemplo. Ó, o primeiro exemplo ele diz que um sistema eletricamente isolado é formado por dois corpos A e B, tá? Eletrizados com cargas elétricas QA igual a 10 microcoulomb e QB igual a menos 4 microcoulomb. Em um dado instante, a passagem de elétrons entre os corpos e a nova carga elétrica de A passa a ser igual a 2 microcoulomb. Aí eu te pergunto, qual a nova carga elétrica de B? Então, caros, observe que nós temos um exemplo que vai cair em cima do segundo princípio da eletrostática. E que princípios são esses, professor? É o princípio da conservação das cargas elétricas. Observe que o exemplo, ele te deu dois corpos, ele falou que esses dois corpos apresentam uma certa carga elétrica. E que cargas elétricas são essas, amigo? Ele falou que a carga elétrica de A é igual a 10 microcoulomb e a carga elétrica de B é igual a menos 4 microcoulomb. Ele fala que esses dois corpos, A e B, eles trocam elétrons em um processo de eletrização qualquer. E depois dessa troca de elétrons, o corpo A deixa de ter 10 microcoulombs e passa a ter 2 microcoulombs. E aí a gente pergunta, qual a carga elétrica que ficou presente no corpo B? Então, vem, primeira coisa que você deve fazer é se organizar. Então, olha lá, ele falou na questão que a carga do corpo A, então vamos colocar aqui, ó, a carga do corpo A é igual a 10 microcoulomb. Ele te deu na questão, está aqui, ó. Ele te falou também que a carga elétrica do corpo B é igual a menos 4 microcoulomb, certo? Ele disse que esses dois corpos trocaram elétrons por um processo de eletrização qualquer e depois desse processo, a carga do corpo A, que eu vou chamar de carga de A', passou a ser 2 microcoulombs. Aí a gente perguntou lá na questão, qual a nova carga elétrica de B? Ele quer saber a carga elétrica, que eu vou chamar de KB', é isso aqui que ele quer saber. Então, a primeira coisa que você vai fazer é retirar esses dados da questão, para depois passar para a resolução. Vejam como fica. Vou levar para esse terceiro quadro aqui, ó. Então, nós sabemos que pelo segundo princípio da eletrostática, tá? A somatória da carga elétrica antes sempre será igual à somatória das cargas elétricas depois, certo? Vou até sublinhar aqui bonitinho para vocês. Então, toda vez que vocês estiverem diante de uma questão que vem trazendo o segundo princípio da eletrostática, façam assim como estou fazendo. Observe. A somatória da carga elétrica antes nada mais é do que a carga de A mais a carga elétrica de B, certo? E a somatória da carga elétrica depois, também eu tenho a carga elétrica de A
linha, que eu vou chamar de A linha, mais a carga elétrica de B linha. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir as letras pelos números. Tudo bem? Então olha lá. A gente falou que a carga elétrica em A vale 10 microcoulomb. Então vou aqui bonitinho e coloco 10 microcoulomb. Mas ele também me deu na questão a carga elétrica do corpo B. E ele falou que esse valor é menos 4 microcoulomb. Então vou colocar aqui, ó, menos 4 microcoulombs. Observe que como ele é negativo, eu vou colocar esse valor dentro do parênteses. Depois eu faço o meu jogo de sinal bonitinho. Beleza? Vou para o segundo sistema. Igual. Ele falou que depois desse processo de eletrização, o corpo A passou a ter outro valor. E ele me deu esse valor. Ele falou que esse valor é igual a 2 microcoulomb. Então eu vou lá e vou substituir na minha quantidade de carga A linha. Ele falou que é 2 microcoulomb. A gente perguntou qual o valor da minha carga elétrica B no final desse processo. Então, a carga elétrica aqui, B', é o que eu quero saber. Então, eu vou repetir o meu KB'. Observe como que eu faço. Eu tenho 10 microcoulombs, mais com menos, sinais diferentes, tá? Mais com menos, dá menos 4 microcoulombs, igual a 2 microcoulombs, mais o que eu quero, que é a quantidade de carga elétrica no corpo B, tá? Que eu chamei de B'. Então vamos. 10 microcoulombs menos 4 microcoulombs, nós temos 6 microcoulombs, certo? Igual, fazendo devagarzinho aqui para vocês, 2 microcoulombs mais a quantidade de carga elétrica de B, no qual eu quero saber. Então observe aqui, ó, 6 microcoulombs, tá? Esse mais 2 microcoulombs, ele é positivo. Quando ele sair do segundo membro e passar para o primeiro membro, o que vai acontecer com esse sinal positivo? Ele passa a ser negativo. Então era mais 2 microcoulombs, passa a ser menos 2 microcoulombs. Tudo isso igual à carga elétrica que eu quero saber. Tudo bem? Olha como ficou fácil. Mais 2 microcoulombs, menos 2 microcoulombs, logo a minha carga elétrica em B, que eu chamei de B', é igual a 6 menos 2, que é igual a 4 microcoulomb. Então, esse valor será o valor da carga elétrica do meu corpo B no final. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Um abraço.